Na parte anterior da série, ressuscitando o computador para jogos, trocamos o processador Advanced Micro Devices A10 7870K, a placa-mãe e a memória RAM, já que o processador é fraco atualmente. Aqui havia apenas 2 módulos de 4 GB cada, e para os dias de hoje isso é definitivamente muito pouco. Por 200 zlotys, compramos um processador Xeon mais potente, nova placa-mãe e 16 GB de RAM em um único módulo. E como sabemos, o Double Data Rate, 3 que é o que temos, realmente não gosta de funcionar sozinho. Assim, temos cerca de metade da largura de banda em relação a 2 módulos. O Xeon é um processador de servidor que suporta até Quad Channel, permitindo que 4 módulos aumentem quase 4 vezes a largura de banda. Ok, vamos medir a largura de banda, mas será que isso trará mais quadros por segundo nos jogos, melhor frame pacing e benefícios reais para programas de uso geral? É exatamente isso que vamos abordar no 10º episódio. Aqui quem fala é o Pavel e você está assistindo ao canal TechManiac HD. Seja bem-vindo. No 9º episódio, substituímos o sistema Advanced Micro Devices A10 7870K por um Intel. O Xeon 2650 V2 junto com a nova placa-mãe e 16 GB de RAM me custou 200 zloty e 40 grossi. Sim, já com frete e taxas alfandegárias inclusas. Esse upgrade foi um tiro certeiro. Simplesmente, com um custo pequeno, consegui aumentar significativamente o desempenho do computador. Ainda há muito potencial não aproveitado aqui. Talvez agora tenhamos 16 GB de RAM, o que soa bastante impressionante, mas como é apenas um módulo, ele funciona no modo de canal único, Single Channel. No meu canal já abordei várias vezes o tema da quantidade de canais ou ranks. Caso tenha perdido esses materiais, deixarei alguns links na descrição. Lá explico vários assuntos que não faz sentido repetir aqui, então vamos ao que interessa. Anteriormente, testamos esse único módulo de 16 GB que veio junto com a placa-mãe e comparamos os resultados com a plataforma anterior. Agora é hora de verificar se adicionar mais memória RAM realmente vale tanto a pena. Por isso, comprei mais 3 módulos de 16 GB quase idênticos e são eles que usaremos na maioria dos testes. O custo desse trio, já com o envio da Alemanha para a Irlanda onde estou, foi de cerca de 28 euros. E se não quisermos gastar esse dinheiro? Bem, há uns 6 ou 7 anos encontrei esse conjunto no lixo eletrónico nos fundos de uma fábrica. Era inverno, estava chovendo, então levei para casa. Dei a eles calor e abrigo dentro da minha vitrine atrás do vidro. Eles realmente parecem bonitos aqui, mas não é de se estranhar que tenham ido parar no lixo. São 16 GB no total, com 4 GB por módulo. Velocidade de 1333 megatransfers por segundo, então realmente nada de especial. Os dias de glória já tinham ficado para trás há muito tempo, mas será que vamos conseguir montar algo decente com elas? Na minha opinião, vale a pena tentar. Porque se dá para encontrar essas memórias mergulhando no lixo, mesmo que você não tenha acesso a esses lugares, provavelmente dá para conseguir um conjunto desses trocando por, sei lá, um pote de picles. Por isso, vale a pena conferir como esses 4 módulos funcionam com o Xeon. Vamos misturar um módulo de 16 GB com 3 de 4, algo bem estranho. Vocês sabem, aquela opção de 28 GB, sendo que 3/4 dos módulos foram recuperados do lixo. Acho uma opção interessante, mas surgiram alguns problemas. Eu deveria testar esses materiais e ver o quanto o Quad Channel é um upgrade, por isso tenho aqui comigo tantas memórias. No entanto, acontece que o fabricante desta placa-mãe economizou de um pouco e eliminou essa funcionalidade. Após instalar 4 módulos de memória, o CPU-Z deveria exibir Quad Channel, mas mostra Dual. Tudo bem, talvez o programa esteja errado. Volto para a página do produto e dou uma olhada. E realmente, na seção de canais de memória, está claramente escrito duplo. Nem imaginei que uma placa-mãe para processador de servidor pudesse faltar uma funcionalidade tão desejada. Dando uma olhada rápida no Ali, podemos perceber que alguns vendedores nem sequer mencionam esse fato. Em outros lugares, essa informação está apenas na imagem e, se lermos apenas os dados técnicos, isso pode passar despercebido. Afinal, a principal vantagem dos Xeons, além do preço baixo, é justamente o suporte a 4 canais. Por isso, os Xeons, mesmo com memória mais lenta e barata, conseguem ficar no encalço de soluções mais novas, mas de baixo custo. Afinal, é o Quad Channel que torna os Xeons tão atraentes e tão interessantes. Mas não, pelo menos não com essa placa. Talvez tenha bom preço, 4 slots e espaço para NVMe. Mas em vermelho e fonte maior, só diz que a placa vai sem bateria. Mas isso é só um detalhe, então joguei ela no carrinho e vamos começar a diversão.
Aliás, imagino que muitos, como eu, compraram a placa para o Xeon, talvez preencheram os 4 slots e ainda estão assim. Convencida de que tem um processador bacana e económico, que funciona em quad-channel, quando na verdade é apenas um dual-channel duplo. Já que os vendedores muitas vezes escondem o fato de que determinada placa é dual, como encontrar aquela que realmente suporta quad-channel? Piotr, um dos espectadores do canal, compartilhou uma informação muito importante e aqui vou citar o que ele me enviou por e-mail. A regra é que 99% das placas que não são no tamanho completo micro 8-size, ou seja, têm altura em torno de 215-217 mm, não suportam quad-channel. As placas que têm 230 mm de altura ou mais suportam quad-channel, sendo muito raro haver exceções a essa regra. Por isso, uma placa acessível da Machinist, com 235 mm de altura, deve suportar quad-channel e parece ser a melhor escolha aqui. Mas agora já era, não tem mais o que fazer e, já que chegamos até aqui, vale a pena conferir se o duplo dual de alguma forma é mais eficiente do que o normal. Ao adicionar 2 módulos, aumentamos os ranks, o que pode trazer benefícios extras, assim como nas plataformas de consumo. Por outro lado, quanto maior a quantidade de memória RAM, maior a carga para o controlador de memória presente no processador, e a eficiência dele vai determinar qual conjunto de memória é melhor escolher. Vamos começar verificando a largura de banda no AIDA64. Vemos que um único módulo de 16 GB é uma ideia muito ruim. A leitura e cópia são extremamente lentas, mesmo comparado a outros. Kit de 16 GB de baixa qualidade é, o que é importante, com frequência mais baixa. No entanto, vale a pena notar que, com 1600 megatransfers por segundo, temos latências de 11, enquanto para 1333 são todas 9. Ok, e se quisermos improvisar e adicionar 3 módulos de 4 GB aos 16? Provavelmente seremos os únicos no bairro a ter uns estranhos 28 GB. Ter orgulho de ser diferente é uma coisa, mas o surpreendente é que, por mais idiota que pareça a ideia de tal mistura, ainda assim é bem melhor do que um único pente sozinho. Isso também vai fazer diferença nos jogos, mas vamos falar deles daqui a pouco. Vale lembrar que o Dual Channel duplo só funciona até os primeiros 16 GB. Após isso, dependemos dos 12 GB restantes. Funcionando em modo single, parece ruim, mas para programas utilitários que exigem muita memória, isso é melhor do que usar arquivo de troca no SSD, ou pior ainda, no disco rígido. Vamos ver os resultados de um Dual Channel correto, com 2 módulos de 16. A leitura e a cópia aumentam, mas a gravação piora. Dá para ver que as latências CAS Latency, 11 pelo menos com essa frequência, pesam um pouco. Usar 4 módulos de 16 GB só aumenta a capacidade para programas de usuário, sem outros ganhos. Para jogos isso não muda nada e 32 GB já seriam mais do que suficientes. E se tentássemos fazer um overclock nessas memórias? Ok, talvez o termo seja exagerado. Não aumentamos a voltagem, não apertamos os timings, simplesmente nas configurações do Northbridge forçamos a velocidade. De 1866 megatransfers, salvamos as configurações e seguimos. Com 1600, as primeiras latências eram 11, agora são 12. Mas como temos 266 megatransfers por segundo a mais, ainda devemos sair ganhando, como mostram os testes. Vejam isso vocês mesmos. Temos um enorme aumento na velocidade de leitura e cópia, o que obviamente é muito bom, enquanto a escrita aumentou de forma incomparável nos 32 GB, mas só um pouco nos 64, e ao contrário do que parece, isso não é um erro. Realizo todos os testes em condições controladas e os repito 3 vezes, tiram a média. Então, o que está acontecendo? Como podem ver, a latência medida pelo AIDA em 32 GB é a mais baixa, enquanto em 64 GB o orçamento de custo local e as frequências não animam muito. Embora eu não tenha provas concretas, só posso supor que o culpado disso é o controlador de memória, que simplesmente já tem dificuldade para endereçar e alocar um espaço tão grande. Com 1600 megatransfers por segundo, 32 GB, tem latências menores que 64. Aqui, aumentar 266 megatransfers por segundo dificulta ainda mais para o controlador, que provavelmente se torna o gargalo. Antes dos jogos, vamos conferir rapidamente as medições no 7-Zip. Usar só um módulo de memória é totalmente inadequado, pelo menos na eficiência da compactação.
qualquer Dual Channel básico já será muito melhor e, embora as diferenças nas outras configurações não sejam tão marcantes, podemos notar que 32 GB em Dual Channel, digamos assim, com overclock, se sai melhor. Curiosamente, a descompressão prioriza sempre o menor cas latency possível. Mas será que o que dizem nos benchmarks sintéticos vai se refletir nos jogos? Cyberpunk prefere Dual Channel com módulos iguais, mesmo mais lentos, do que misturar diferentes. Também nos mostra que despreza e tem aversão a um único módulo de memória. Apesar de repetir os testes 5 vezes nas 4 últimas configurações, os valores médios ficaram como vocês podem ver. É difícil explicar porque 32 GB a 1600 megatransfers, segundo tiveram desempenho pior que com 4 módulos. Talvez tenha relação com a quantidade de ranks, e o Cyberpunk gosta disso. Se souberem, comentem. 2 módulos de 16 a 1866 se saíram um pouco melhor do que 64 GB. Em Red Dead Redemption 2, para minha surpresa, essa produção prefere CLs mais baixos. Memórias básicas e lentas de 1333 megatransfers por segundo se saem melhor aqui do que até mesmo as de 32 ou 64 GB em cas latency 12. Exatamente 1866 megatransfers por segundo. Se vocês realmente conseguirem pegar um conjunto parecido por um pote de pickles, não tem do que reclamar para jogar e vale a pena considerar essa opção. Agora entra a terceira edição de O Bruxo e sabem de uma coisa? Analisando esses resultados me vem uma certa reflexão. Pois é, a gente se acostumou a assistir todos esses vídeos no YouTube babando nos equipamentos mais caros e melhores, sabendo que mesmo assim não podemos pagar por eles. Eventualmente, só poucos podem pagar por eles. Brincar com o Xeon me provou que montar ou até ressuscitar um computador ainda pode trazer muita alegria, e quanto menos gastamos, maior é a satisfação. É legal ter 64 GB, claro, sou impressionante, mas para realmente tirar proveito disso, os programas que você usa precisam dessa quantidade de memória. Analisando os resultados, percebemos que, com este Ion, mais memória sobrecarrega o computador, tornando 32 GB mais eficiente e rápido em jogos e programas do que 64 GB. Edito meus vídeos no DaVinci Resolve Studio e lá preciso mesmo de 64 GB. Isso realmente facilita e acelera muito o meu trabalho. Mas para uma máquina de jogos mais econômica, ou para fazer algo para a escola ou trabalho, até mesmo 16 GB que você conseguiu de algum lugar já são mais do que suficientes. Se adicionar mais 16 GB não pesar no orçamento, esse conjunto a 1866 megatransfers por segundo garante ótimos resultados para vocês. Como sabem, o plano era testar o Quad Channel e peço desculpas pela mudança. Espero que tenham gostado do episódio. Afinal, aprendemos muitas coisas importantes com ele. Primeiro, ao comprar a placa, seja muito cuidadoso e preste atenção à sua altura, além de se certificar. Até mesmo escreva para o vendedor, perguntando se a placa realmente suporta Quad Channel. Como pode ver, 4 módulos de 4 GB livres são bem mais rápidos que um de 16 GB. Com esforço, ainda aumentei a velocidade deles para 1600 megatransfers por segundo. E como será no caso de uma placa que realmente suporta 4 canais de memória? Se quiserem, posso comprar uma dessas e testar para vocês. Deixe um like e um comentário com esse pedido e acredito que com certeza vai dar certo. Se gostou deste conteúdo, visite meu site techmaniac.hd.pl. Com o menu intuitivo, você encontrará mais conteúdos inspiradores.